Resumo do livro Antifrágil de Nassim Taleb de um jeito que você nunca viu. Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos é um livro do escritor, filósofo e matemático Nassim Nicholas Taleb, publicado em 2012. O livro apresenta a ideia de que existem coisas que não apenas resistem ao caos e à incerteza, mas também se beneficiam disso, tornando-se mais fortes e resilientes. O conceito de antifragilidade é apresentado como o oposto de fragilidade. Enquanto algo frágil é quebrado ou destruído quando exposto a estresses, algo antifrágil se beneficia da exposição ao estresse e ao caos, tornando-se mais forte e resistente. Taleb argumenta que a antifragilidade é uma característica fundamental de sistemas vivos, e que muitas coisas que pensamos serem frágeis, como o mercado financeiro, o sistema bancário, ou mesmo o corpo humano, na verdade possuem essa característica de antifragilidade. O autor também discute como muitos sistemas criados pelo homem, como empresas, governos e instituições, são frequentemente projetados para serem frágeis, e como isso pode levar a crises e colapsos. Ele argumenta que esses sistemas precisam ser reestruturados para se tornarem mais antifrágeis, a fim de sobreviverem em um mundo cada vez mais complexo e incerto. Além disso, Taleb discute a importância da aleatoriedade do acaso na vida e como muitas vezes subestimamos o impacto desses fatores em nossas vidas. Ele argumenta que, ao reconhecer e abraçar a incerteza e a aleatoriedade, podemos nos tornar mais antifrágeis e preparados para enfrentar os desafios da vida. O livro é dividido em 3 partes. A primeira parte apresenta o conceito de antifragilidade e discute a diferença entre fragilidade, robustez e antifragilidade. A segunda parte explora como aplicar o conceito de antifragilidade em vários domínios, como economia, política e saúde. A terceira parte discute as implicações da antifragilidade na vida diária e como podemos nos tornar mais antifrágeis. Em resumo, Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos é um livro que desafia a ideia convencional de que a estabilidade e a previsibilidade são os ideais a serem buscados. Ao invés disso, Taleb argumenta que a incerteza e o caos são inevitáveis, e que devemos nos adaptar a eles, tornando-nos mais antifrágeis. O livro oferece uma nova maneira de pensar sobre o mundo e como devemos nos comportar nele, com implicações importantes para a política, economia e nossa vida diária. O capítulo 1 de Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos Nassim Nicholas Taleb introduz o conceito de antifragilidade e como ele difere da robustez e fragilidade. O autor começa o capítulo com uma anedota sobre um amigo que trabalhava na Bolsa de Valores e como ele se beneficiou com a crise financeira de 1987. Isso ilustra a ideia de que, para algo ser antifrágil, precisa ser exposto a estresse e caos. Taleb argumenta que a maioria dos sistemas que pensamos serem robustos, como empresas, governos e instituições, na verdade são frágeis, porque são projetados para operar em condições específicas e previsíveis. Quando são expostos a condições imprevisíveis e caóticas, eles falham. O autor discute então como a antifragilidade difere da robustez e fragilidade. Ele define fragilidade como algo que é quebrado ou danificado quando exposto a estresse e caos. A robustez, por outro lado, é a capacidade de resistir a estresse e caos sem ser danificado. A antifragilidade é o oposto da fragilidade, algo que se beneficia da exposição ao estresse e caos, tornando-se mais forte e resistente. Taleb argumenta que a antifragilidade é uma característica fundamental de sistemas vivos, desde células até organismos inteiros. Ele ilustra isso com o exemplo da seleção natural, onde as espécies mais adaptáveis e resistentes sobrevivem e se reproduzem, enquanto as espécies menos adaptáveis e resistentes morrem. Ele argumenta que muitas coisas que pensamos serem frágeis, como o corpo humano, na verdade possuem essa característica de antifragilidade. O autor também discute a ideia de desmorfismo, que é a tendência de avaliar as coisas com base em sua aparência em vez de sua substância. Ele argumenta que muitas coisas que pensamos serem boas, como a estabilidade e a previsibilidade, na verdade são prejudiciais, porque nos tornam frágeis e incapazes de lidar com a incerteza e o caos. Por outro lado, muitas coisas que pensamos serem ruins, como o risco e a incerteza, na verdade são benéficas,
porque nos tornam mais antifrágeis e resilientes. O autor discute então como aplicar o conceito de antifragilidade em vários domínios, como economia, política e saúde. Ele argumenta que muitos sistemas criados pelo homem, como o mercado financeiro e o sistema bancário, são frequentemente projetados para serem frágeis, e como isso pode levar a crises e colapsos. Ele sugere que esses sistemas precisam ser reestruturados para se tornarem mais antifrágeis, a fim de sobreviverem em um mundo cada vez mais complexo e incerto. Taleb também discute a importância da aleatoriedade do acaso na vida e como muitas vezes subestimamos o impacto desses fatores em nossas vidas. Ele argumenta que, ao reconhecer e abraçar a aleatoriedade e o acaso, podemos nos tornar mais antifrágeis e capazes de lidar com as incertezas da vida. O capítulo conclui com uma discussão sobre como o conceito de antifragilidade pode ser aplicado em nossa vida pessoal. Taleb argumenta que muitas vezes buscamos evitar o estresse e a incerteza, mas na verdade precisamos abraçá-los e usá-los como uma oportunidade para nos tornarmos mais antifrágeis e resilientes. Ele sugere que devemos nos expor a novas experiências e desafios, e aprender a lidar com a incerteza e o desconforto. Em resumo, o capítulo 1 de Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos introduz o conceito de antifragilidade e como ele difere da robustez e fragilidade. Taleb argumenta que muitos sistemas que pensamos serem robustos são na verdade frágeis, e que a antifragilidade é uma característica fundamental de sistemas vivos. Ele discute como aplicar o conceito de antifragilidade em vários domínios e como podemos usar a aleatoriedade e o acaso para nos tornarmos mais antifrágeis em nossas vidas pessoais. O capítulo 2 do livro Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, o autor discute como o caos e a desordem podem ser benéficos para sistemas antifrágeis. Taleb começa o capítulo discutindo como muitas pessoas têm uma aversão natural à desordem e preferem ordem e previsibilidade. No entanto, ele argumenta que a desordem e o caos podem ser benéficos para sistemas antifrágeis, pois os expõem a estresse e desafio, o que os torna mais fortes e adaptáveis. O autor discute então como a aleatoriedade e a variabilidade são fundamentais para sistemas antifrágeis. Ele usa o exemplo da evolução para ilustrar esse ponto, argumentando que a seleção natural depende da variação genética para produzir espécies mais adaptáveis e resistentes. Taleb também discute a ideia de ruído, que é uma forma de aleatoriedade que pode ser benéfica para sistemas antifrágeis. Ele usa o exemplo de como as células do corpo humano lidam com a exposição a estresse e danos. Em vez de tentar evitar o estresse e o dano, as células são expostas a pequenas quantidades de ruído que as tornam mais fortes e resistentes. O autor também discute como a exposição a pequenas quantidades de toxinas pode ser benéfica para sistemas antifrágeis, como o sistema imunológico. Ele argumenta que a exposição a pequenas quantidades de toxinas pode tornar o sistema imunológico mais forte e resistente. Taleb discute então como a falta de exposição a estresse e desafio pode ser prejudicial para sistemas antifrágeis, tornando-os frágeis e incapazes de lidar com situações imprevisíveis. Ele usa o exemplo do corpo humano, argumentando que a falta de exposição a bactérias e vírus pode tornar o sistema imunológico menos eficaz. O autor também discute a ideia de como a falta de aleatoriedade pode levar à complacência e inovação limitada. Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se apegam a hábitos e rotinas confortáveis e têm medo de experimentar coisas novas. Isso limita a sua capacidade de se adaptar e inovar, tornando-os mais frágeis. Taleb discute então como o conceito de antifragilidade pode ser aplicado em diferentes domínios, como economia, política e tecnologia. Ele argumenta que muitos sistemas criados pelo homem, como empresas, governos e instituições, são frequentemente projetados para serem frágeis e resistem à mudança. No entanto, ele sugere que esses sistemas precisam ser reestruturados para se tornarem mais antifrágeis e adaptáveis. O capítulo conclui com uma discussão sobre como aplicar o conceito de antifragilidade em nossa vida pessoal. Taleb argumenta que muitas vezes temos medo de tentar coisas novas e nos expor a estresse e desafio, mas que isso é fundamental para nos tornarmos mais antifrágeis. Ele sugere que devemos nos expor a novas experiências e desafios,
e aprender com as situações de fracasso e estresse para nos tornarmos mais resistentes e adaptáveis. O autor também discute como o conceito de antifragilidade pode ser aplicado em nossas interações sociais. Ele argumenta que muitas vezes nos cercamos de pessoas que pensam e agem como nós, e isso limita a nossa capacidade de inovar e nos adaptar a novas situações. Taleb sugere que devemos nos expor a diferentes ideias e perspectivas, e aprender com a diversidade para nos tornarmos mais antifrágeis em nossas interações sociais. O capítulo 2 de Antifrágil é uma exploração profunda do conceito de antifragilidade e como ele se relaciona com a desordem e o caos. Taleb argumenta que, em vez de evitar a desordem e o estresse, devemos abraçá-los como uma oportunidade para nos tornarmos mais resistentes e adaptáveis. Ele sugere que a exposição a pequenas quantidades de estresse e desafio é fundamental para a construção de sistemas antifrágeis, e que devemos aplicar esse conceito em todos os aspectos de nossas vidas, desde a nossa saúde pessoal até nossas interações sociais e sistemas políticos e econômicos. O terceiro capítulo do livro explora como podemos aprender com a experiência negativa, ou seja, aquilo que não funciona, para nos tornarmos mais antifrágeis. O autor argumenta que a maioria das pessoas tende a aprender com a experiência positiva, ou seja, aquilo que funciona, e que isso é um erro. Ele sugere que a experiência negativa é muito mais valiosa em termos de nos ajudar a nos adaptarmos a novas situações e construir sistemas antifrágeis. Taleb explica que a adaptação via negativa envolve a eliminação sistemática de coisas que não funcionam, em vez de tentar adicionar coisas que possam funcionar. Ele cita exemplos práticos de como a adaptação via negativa é usada na medicina, na engenharia e na filosofia. O autor também discute como a adaptação via negativa pode ser aplicada em nossas interações sociais e sistemas políticos e econômicos. Ele argumenta que muitas vezes tentamos implementar soluções complexas para problemas complexos, quando na verdade a solução pode ser simplesmente eliminar aquilo que não funciona. Taleb também enfatiza a importância de não confundir fragilidade com resiliência. Ele explica que a resiliência é a capacidade de se recuperar após um evento estressante, enquanto a antifragilidade é a capacidade de se beneficiar do estresse e da incerteza para crescer e se adaptar. Em resumo, o capítulo 3 do livro Antifrágil explora a importância da adaptação via negativa na construção de sistemas antifrágeis. Taleb argumenta que aprender com a experiência negativa é fundamental para nos tornarmos mais adaptáveis e resistentes diante da incerteza e do caos. Ele enfatiza a importância de eliminar aquilo que não funciona e de não confundir fragilidade com resiliência. O capítulo 4 do livro discute como muitas vezes tentamos aplicar modelos simplificados e universais para entender o mundo complexo em que vivemos. Taleb argumenta que essa abordagem é falha e que devemos abraçar a incerteza e a diversidade para realmente entendermos a realidade. O autor critica a tendência de muitos cientistas em querer unificar diferentes campos da ciência em um modelo único e coerente. Ele argumenta que isso é impossível devido à complexidade da realidade e que tentar criar um modelo unificado é como tentar encaixar um elefante em uma caixa pequena. Taleb enfatiza a importância de abraçar a incerteza e a diversidade na ciência e na vida. Ele argumenta que tentar simplificar o mundo complexo em que vivemos pode ter consequências desastrosas. Por exemplo, modelos simplificados na economia podem levar a crises financeiras e modelos simplificados na medicina podem levar a tratamentos ineficazes. O autor também enfatiza a importância de pensar de forma probabilística em vez de determinística. Ele argumenta que muitas vezes tentamos prever o futuro com base em modelos determinísticos, mas que a realidade é muito mais incerta e probabilística. Ele cita exemplos de eventos imprevisíveis, como o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, para ilustrar como a incerteza pode ter um impacto significativo em nossas vidas. Em resumo, o capítulo 4 do livro Antifrágil discute a importância de abraçar a incerteza e a diversidade na ciência e na vida. Taleb argumenta que tentar unificar diferentes campos da ciência em um modelo único é impossível devido à complexidade da realidade. Ele enfatiza a importância de pensar de forma probabilística em vez de determinística e de reconhecer que a incerteza é uma parte fundamental da vida.
O capítulo 5 discute como a redundância pode ser benéfica para sistemas antifrágeis. Taleb começa o capítulo discutindo o conceito de erro e como a maioria das pessoas tem medo de cometer erros. Ele argumenta que essa mentalidade é problemática, pois erros são inevitáveis e muitas vezes necessários para o aprendizado e a evolução. Em seguida, o autor aborda o conceito de redundância e como ela pode ser benéfica para sistemas antifrágeis. Ele argumenta que muitas vezes vemos a redundância como um desperdício, mas na realidade ela pode ser uma forma de proteção contra erros e incertezas. Taleb cita o exemplo da construção de pontes, que muitas vezes inclui medidas de segurança redundantes para evitar falhas catastróficas. Ele argumenta que a redundância é uma forma de antifragilidade, pois permite que um sistema se adapte e evolua em resposta a mudanças e incertezas. O autor também discute como a falta de redundância pode levar a sistemas frágeis e vulneráveis. Ele cita o exemplo dos bancos e da crise financeira de 2008, argumentando que a falta de redundância e a dependência excessiva em modelos matemáticos levaram a um sistema financeiro frágil e suscetível a falhas. Taleb também aborda a importância da diversidade como forma de redundância. Ele argumenta que a diversidade em sistemas biológicos, sociais e econômicos pode ser uma forma de proteção contra eventos imprevisíveis. Ele cita o exemplo da epidemia de gripe espanhola em 1918, que teve um impacto desproporcionalmente maior em populações homogêneas. Em resumo, o capítulo 5 do livro Antifrágil discute a importância da redundância como forma de antifragilidade. Taleb argumenta que muitas vezes vemos a redundância como um desperdício, mas na realidade ela pode ser uma forma de proteção contra erros e incertezas. Ele também enfatiza a importância da diversidade como forma de redundância e proteção contra eventos imprevisíveis. O capítulo 6 do livro questiona a confiabilidade da ciência e sua capacidade de prever e controlar eventos futuros. Taleb começa o capítulo discutindo o conceito de sofisticação e como ela pode ser enganosa. Ele argumenta que muitas vezes confundimos sofisticação com precisão e que a ciência moderna é frequentemente baseada em modelos matemáticos complexos que podem ser imprecisos ou incompletos. O autor também aborda o conceito de previsibilidade e como muitas vezes temos a ilusão de que podemos prever eventos futuros com precisão. Ele argumenta que essa mentalidade é problemática, pois muitas vezes não levamos em consideração a complexidade e a imprevisibilidade do mundo real. Taleb cita o exemplo da crise financeira de 2008, argumentando que muitos modelos matemáticos sofisticados falharam em prever a crise e que a dependência excessiva nesses modelos foi um dos fatores que levou à crise. Em seguida, o autor discute a importância do empirismo e da experiência na tomada de decisões. Ele argumenta que muitas vezes as pessoas confiam demais em modelos matemáticos e teorias abstratas, ignorando a importância da experiência e do conhecimento prático. Taleb também discute a importância da incerteza na ciência e na vida em geral. Ele argumenta que muitas vezes tentamos reduzir a incerteza a todo custo, mas que isso pode levar a uma falsa sensação de segurança e uma falta de preparação para eventos imprevisíveis. O autor conclui o capítulo argumentando que a ciência não é perfeita e que devemos estar cientes de suas limitações. Ele argumenta que devemos abraçar a incerteza e a complexidade do mundo real e estar sempre preparados para eventos imprevisíveis. Em resumo, o capítulo 6 do livro Antifrágil questiona a confiabilidade da ciência moderna e sua capacidade de prever e controlar eventos futuros. Taleb argumenta que muitas vezes confundimos sofisticação com precisão e que a dependência excessiva em modelos matemáticos pode levar a uma falsa sensação de segurança. Ele enfatiza a importância da experiência, do empirismo e da incerteza na tomada de decisões e na preparação para eventos imprevisíveis. O capítulo 7 do livro Taleb explora como a antifragilidade pode ser afetada pela escala e como isso pode ter implicações importantes para a economia, política e outras áreas. Taleb começa o capítulo explicando que a antifragilidade é uma propriedade que muitas vezes é observada em sistemas biológicos e naturais, mas que também pode ser aplicada a sistemas humanos. Ele argumenta que a antifragilidade é importante porque nos permite lidar com a incerteza e a imprevisibilidade do mundo de maneira eficaz.
O autor então discute como a escala pode afetar a antifragilidade. Ele argumenta que sistemas menores e mais descentralizados tendem a ser mais antifrágeis do que sistemas maiores e mais centralizados. Isso ocorre porque sistemas menores são mais adaptáveis e resilientes às mudanças, enquanto sistemas maiores tendem a ser mais rígidos e vulneráveis às perturbações. Taleb cita vários exemplos para ilustrar essa ideia, incluindo a diferença entre pequenas empresas e grandes corporações, bem como a diferença entre comunidades locais e governos nacionais. Ele argumenta que sistemas menores e mais descentralizados são mais propensos a experimentar falhas e erros, mas que também são mais capazes de se recuperar dessas falhas e aprender com elas. O autor também discute como a escala pode afetar a estabilidade do sistema. Ele argumenta que sistemas menores e mais descentralizados tendem a ser mais estáveis, porque têm mais redundância e diversidade. Por outro lado, sistemas maiores e mais centralizados tendem a ser menos estáveis, porque são mais vulneráveis a choques e perturbações. Taleb conclui o capítulo argumentando que a escala é um fator importante a ser considerado ao avaliar a antifragilidade de um sistema. Ele argumenta que muitas vezes tendemos a valorizar a eficiência e a escala em detrimento da antifragilidade, mas que isso pode ser problemático a longo prazo. Ele enfatiza a importância de sistemas menores e mais descentralizados e argumenta que devemos estar dispostos a experimentar e a aprender com nossos erros para construir sistemas mais antifrágeis. Em resumo, o capítulo 7 do livro Antifrágil explora como a escala pode afetar a antifragilidade em sistemas humanos. Taleb argumenta que sistemas menores e mais descentralizados tendem a ser mais antifrágeis e estáveis do que sistemas maiores e mais centralizados. Ele enfatiza a importância de experimentar e aprender com nossos erros para construir sistemas mais antifrágeis e resilientes a longo prazo. No capítulo 8 Nassim Nicholas Taleb explora a ideia de que a melhor forma de governar uma sociedade é através da aplicação do que ele chama de via negativa, ou seja, evitando o que é prejudicial em vez de tentar criar coisas novas e complexas. Ele argumenta que a complexidade é frequentemente desnecessária e cria mais problemas do que resolve. Taleb começa o capítulo com uma crítica à abordagem convencional de tentar resolver problemas sociais através da implementação de políticas governamentais e instituições complexas. Ele afirma que essas soluções geralmente levam a uma maior burocracia e falta de eficiência, em vez de resolver os problemas subjacentes. Em vez disso, Taleb defende a aplicação da via negativa, que envolve eliminar o que é desnecessário ou prejudicial em vez de tentar criar algo novo. Ele argumenta que essa abordagem é mais eficaz na governança e na resolução de problemas sociais do que tentar criar soluções complexas e novas. Taleb também argumenta que a via negativa é uma abordagem mais humilde e realista. Ele afirma que não podemos prever completamente os efeitos de nossas ações e que, muitas vezes, as soluções mais simples e óbvias são as mais eficazes. Ele cita o exemplo de como a natureza lida com problemas, eliminando o que não funciona em vez de criar algo novo. O autor também destaca que a via negativa é mais compatível com o conceito de antifragilidade. Quando aplicamos a via negativa, estamos eliminando as coisas que tornam o sistema frágil, em vez de adicionar coisas que podem criar mais fragilidade. Taleb argumenta que a via negativa é uma maneira de evitar a fragilidade e aumentar a robustez e a resiliência do sistema. Em seguida, Taleb aborda o conceito de skin in the game, algo como pele em jogo, em tradução livre, que ele considera um elemento essencial para a aplicação efetiva da via negativa. Ele argumenta que, quando os tomadores de decisão têm algo pessoal em jogo, como sua reputação ou riqueza, eles são mais propensos a tomar decisões sábias e prudentes. Por outro lado, quando as pessoas estão tomando decisões que não afetam diretamente suas próprias vidas, elas são mais propensas a agir de maneira irresponsável ou imprudente. Por fim, Taleb aborda as implicações da via negativa para a política e a governança em geral. Ele argumenta que a via negativa pode ser aplicada em todos os níveis de governo, desde a tomada de decisões individuais até a política pública. Ele também destaca a importância de se concentrar na eliminação do que é prejudicial e desnecessário em vez de tentar criar soluções complexas e novas. Capítulo 9.
Neste capítulo, Taleb argumenta que a única maneira de realmente entender um sistema é ter pele no jogo, ou seja, ter riscos pessoais envolvidos. Ele compara isso com a diferença entre ver um jogo de futebol na televisão e realmente jogar no campo. Taleb argumenta que muitas pessoas falam sobre política, economia e outros sistemas complexos sem realmente terem qualquer risco pessoal envolvido, o que leva a uma falta de compreensão real do sistema. Ele sugere que as pessoas que têm pele no jogo têm uma perspectiva muito mais realista e valiosa. Taleb aplica essa ideia a várias áreas, incluindo política, economia e saúde. Ele argumenta que políticos e burocratas não têm pele no jogo e, portanto, não têm a mesma motivação para tomar decisões sábias e eficazes. Ele também critica a indústria farmacêutica por não ter pele no jogo quando se trata de segurança dos medicamentos. Em vez disso, ele argumenta que os médicos e pacientes têm muito mais a perder se algo der errado, então eles devem estar mais envolvidos no processo de tomada de decisão. Capítulo 10. Neste capítulo, Taleb explora a diferença entre uma ética baseada em regras e uma ética baseada em virtude. Ele argumenta que uma ética baseada em regras é frágil porque se baseia em normas externas e pode não se aplicar a todas as situações. Em contrapartida, uma ética baseada em virtude é antifrágil, pois depende da sabedoria e discernimento do indivíduo em cada situação. Taleb argumenta que a ética baseada em virtude é especialmente importante quando se trata de profissões que envolvem riscos, como médicos e bombeiros. Esses profissionais precisam de discernimento e sabedoria para tomar decisões rapidamente em situações difíceis e incertas. Ele também critica a tendência de muitas empresas e organizações a terem códigos de ética rígidos e inflexíveis, argumentando que isso pode levar a uma falta de responsabilidade individual. Capítulo 11. Neste capítulo, Taleb argumenta que o erro é uma parte inevitável do processo de aprendizado e que as pessoas e organizações que não permitem o erro não são capazes de se adaptar e crescer. Ele argumenta que muitas empresas e organizações tentam eliminar completamente o erro, mas isso pode ser prejudicial a longo prazo. Em vez disso, Taleb sugere que é melhor abraçar o erro e aprender com ele. Ele cita exemplos de empresas como a 3M, que permite que seus funcionários passem uma parte de seu tempo trabalhando em projetos pessoais, mesmo que esses projetos possam falhar. Ele também argumenta que a educação deveria permitir mais erros, para que os alunos possam aprender com eles e desenvolver habilidades de resolução de problemas. Taleb conclui que a antifragilidade é uma função direta da capacidade de errar e se recuperar. No capítulo 12 ele discute sobre a ideia de que sistemas complexos podem ser antifrágeis e se beneficiarem do estresse e da desordem. Ele argumenta que a fragilidade é uma característica presente em sistemas que são prejudicados por choques e estresses, enquanto a antifragilidade é o oposto disso, ou seja, é a capacidade de um sistema de se beneficiar com situações estressantes e de caos. Taleb começa o capítulo comparando os sistemas humanos com os sistemas biológicos e afirma que os seres humanos são os únicos seres que tentam se proteger da desordem e do estresse, enquanto outros organismos como bactérias, plantas e animais são capazes de se adaptar e evoluir em situações estressantes. Segundo ele, a evolução é antifragilidade, pois as mudanças são um resultado da pressão e estresse do ambiente. O autor destaca que os sistemas econômicos, financeiros e políticos são frequentemente expostos a eventos imprevisíveis, como crises econômicas e desastres naturais, e que muitos desses sistemas são construídos de forma a serem vulneráveis a choques. Por exemplo, o sistema bancário é interconectado e, quando um banco falha, pode levar a um efeito cascata que afeta toda a economia. Taleb argumenta que a antifragilidade pode ser alcançada por meio da descentralização e da diversificação de sistemas, o que permite que um sistema possa se beneficiar com o estresse em um setor específico sem afetar o sistema como um todo. Ele defende que é importante ter uma abordagem baseada em tentativa e erro, onde os erros são vistos como oportunidades de aprendizado e evolução. O autor também discute a importância do papel da aleatoriedade na antifragilidade. Ele acredita que sistemas antifrágeis devem ser capazes de se adaptar a situações imprevisíveis e de lidar com eventos raros,
e que a aleatoriedade é um elemento importante na evolução de sistemas antifrágeis. Ele usa o exemplo do sistema imunológico humano, que é capaz de se adaptar e evoluir para lidar com novos patógenos. Taleb afirma que a antifragilidade é um conceito importante para indivíduos, empresas e sociedades. Ele argumenta que a busca pela estabilidade e previsibilidade pode levar à fragilidade, e que a capacidade de se adaptar e evoluir em um ambiente incerto é fundamental para o sucesso. Ele também enfatiza a importância de abraçar o desconhecido e o caos, e de estar preparado para lidar com eventos imprevisíveis. No geral, o capítulo 12 de Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, destaca a importância da antifragilidade em sistemas complexos e como ela pode ser alcançada por meio de descentralização, diversificação e adaptação a situações estressantes e imprevisíveis. Taleb argumenta que a sobrevivência e a evolução das ideias, assim como das espécies, dependem de sua capacidade de se adaptar e se renovar em face de desafios e mudanças. Ele chama isso de evolução por seleção negativa, que é a ideia de que as coisas mais resistentes sobrevivem ao longo do tempo, em vez das mais fortes ou mais inteligentes. Para exemplificar esse conceito, Taleb usa o exemplo das bactérias. Quando as bactérias são expostas a um antibiótico, muitas delas morrem. Mas algumas sobrevivem, porque possuem alguma característica que as torna resistentes ao antibiótico. Essas bactérias resistentes sobrevivem e se reproduzem, passando sua resistência para as gerações futuras. Com o tempo, a população de bactérias se torna cada vez mais resistente ao antibiótico, até que eventualmente uma nova solução é encontrada. Da mesma forma, Taleb argumenta que as ideias mais fortes e resistentes são aquelas que sobrevivem à seleção negativa. Ou seja, as ideias que são testadas pelo tempo e sobrevivem a desafios e críticas são as que tendem a se tornar mais fortes e relevantes. Por outro lado, as ideias fracas e vulneráveis são rapidamente descartadas. Taleb também discute a importância da diversidade e da variação na evolução das ideias. Ele argumenta que, assim como a diversidade genética é importante para a evolução das espécies, a diversidade de ideias é importante para a evolução das sociedades e das mentes individuais. Sem diversidade e variação, não haveria nada para selecionar ou testar, e as ideias não poderiam evoluir ou se adaptar. Além disso, Taleb destaca que as ideias antifrágeis são aquelas que se beneficiam de desafios e mudanças, em vez de serem danificadas por eles. Ele argumenta que as ideias antifrágeis são cruciais para a sobrevivência e evolução das sociedades e organizações, pois permitem que se adaptem a circunstâncias em constante mudança. No final do capítulo, Taleb enfatiza a importância de abraçar a incerteza e a variabilidade em nossas vidas e decisões. Ele argumenta que a incerteza é uma parte inevitável da vida, e que devemos aprender a aceitá-la e usá-la a nosso favor, em vez de tentar eliminá-la ou evitá-la a todo custo. Ao abraçar a incerteza e a variabilidade, podemos nos tornar mais antifrágeis e mais capazes de lidar com as mudanças e desafios que a vida inevitavelmente apresenta. O capítulo 13 trata da ideia de como a descentralização e a resiliência local podem ajudar a prevenir desastres e promover a resiliência social. O autor argumenta que sistemas altamente centralizados são mais vulneráveis a falhas e desastres, enquanto sistemas descentralizados e distribuídos têm maior resiliência e capacidade de se adaptar a situações de estresse. Taleb começa o capítulo explicando a diferença entre sistemas robustos e antifrágeis. Um sistema robusto é aquele que pode resistir a perturbações, enquanto um sistema antifrágil é aquele que pode se beneficiar de perturbações, tornando-se mais forte e mais adaptável. Ele argumenta que, em muitos casos, tentamos criar sistemas robustos, mas esses sistemas muitas vezes falham quando confrontados com situações extremas, como desastres naturais ou crises econômicas. O autor, então, descreve a ideia de barcos à deriva, que são sistemas descentralizados que podem se adaptar rapidamente a situações de estresse. Ele argumenta que esses sistemas são mais resilientes do que sistemas centralizados, porque não dependem de uma única fonte de controle ou autoridade. Em vez disso, eles são compostos por uma rede de comunidades locais que trabalham juntas para tomar decisões e resolver problemas.
Taleb ilustra sua ideia com exemplos de comunidades que têm uma forte cultura de cidadania localizada, como as comunidades de pescadores da Sicília e as comunidades agrícolas do Líbano. Ele argumenta que essas comunidades têm uma resiliência social que vem da sua capacidade de se adaptar rapidamente a situações de estresse, como desastres naturais, porque elas têm uma forte rede de conexões locais e uma cultura de confiança mútua. O autor, em seguida, descreve como essa ideia pode ser aplicada a outras áreas, como a economia e a política. Ele argumenta que muitas vezes tentamos criar sistemas altamente centralizados, como grandes empresas ou governos, mas esses sistemas são mais vulneráveis a falhas e desastres porque dependem de uma única fonte de controle ou autoridade. Em vez disso, ele sugere que devemos criar sistemas descentralizados que possam se adaptar rapidamente a situações de estresse. Taleb argumenta que a descentralização pode ser particularmente benéfica para a economia, porque ela permite que as empresas menores e mais flexíveis prosperem em vez de serem esmagadas por grandes corporações. Ele cita o exemplo do setor bancário, onde as grandes instituições financeiras são mais vulneráveis a crises do que as cooperativas de crédito locais, porque estas últimas têm uma forte conexão com a comunidade local e são mais capazes de se adaptar rapidamente a situações de estresse. Por fim, o autor sugere que a descentralização pode ser uma solução para muitos dos problemas que enfrentamos hoje em dia, desde a mudança climática até a desigualdade econômica. Ele argumenta que a descentralização pode promover a resiliência social e econômica, ao mesmo tempo em que incentiva a inovação e a criatividade. Para concluir, o autor enfatiza a importância da resiliência social e econômica em um mundo cada vez mais complexo e imprevisível. Ele argumenta que a descentralização pode ajudar a promover essa resiliência, permitindo que as comunidades locais se adaptem rapidamente a situações de estresse e se beneficiem de perturbações, tornando-se mais fortes e mais adaptáveis ao longo do tempo. Em resumo, o capítulo 13 de Antifrágil de Nassim Nicholas Taleb argumenta que a descentralização e a resiliência local podem ajudar a prevenir desastres e promover a resiliência social e econômica. O autor enfatiza a importância de criar sistemas descentralizados que possam se adaptar rapidamente a situações de estresse e promover uma cultura de confiança mútua e cidadania localizada. Ele argumenta que a descentralização pode ser aplicada em muitas áreas, desde a economia até a política, e pode ajudar a promover a resiliência social e econômica em um mundo cada vez mais complexo e imprevisível. No capítulo 14 do livro aborda o conceito de skin in the game, ou seja, a ideia de que as pessoas devem ter algo em jogo para serem responsáveis por suas ações e decisões. Taleb argumenta que muitos dos problemas que enfrentamos hoje em dia, como corrupção, incompetência e tomadas de decisão irresponsáveis, podem ser atribuídos à falta de skin in the game. O autor começa o capítulo destacando a importância de tomar decisões com base em interesses próprios, ao invés de confiar em especialistas ou em instituições. Ele acredita que as pessoas com skin in the game estão mais propensas a tomar decisões responsáveis e agir de forma ética, pois estão cientes das consequências que suas ações podem ter. Taleb argumenta que muitas vezes os especialistas são incentivados a fazer recomendações que vão de encontro aos interesses das pessoas comuns, porque são pagos por instituições que não têm skin in the game. Ele defende que os especialistas deveriam ter seus próprios interesses em jogo para que possam ser responsabilizados por suas recomendações e decisões. O autor também aborda a questão da moralidade, argumentando que a maioria das pessoas age de forma moral quando tem skin in the game. Ele cita exemplos como o fato de que os empresários são mais propensos a serem éticos quando estão arriscando seu próprio dinheiro, ou que os médicos são mais cuidadosos em suas decisões quando estão colocando suas próprias carreiras em risco. Taleb também argumenta que as pessoas com skin in the game têm mais incentivos para aprender e se adaptar às mudanças do que aquelas que não têm. Ele destaca a importância de errar e aprender com os erros, uma vez que isso pode levar a melhorias e inovações. No entanto, ele ressalta que apenas aqueles com skin in the game podem se dar ao luxo de experimentar e errar, pois estão dispostos a arcar com as consequências de suas ações. O autor conclui o capítulo com a sugestão de que as instituições deveriam ser projetadas para ter skin in the game.
Ele argumenta que, ao tornar as instituições responsáveis por suas próprias decisões, podemos criar um sistema mais justo e confiável. Taleb destaca que é importante que as pessoas percebam a importância do skin in the game para que possam agir de forma mais responsável e ética em suas próprias vidas. Em resumo, o capítulo 14 de Antifrágil argumenta que as pessoas devem ter skin in the game para serem responsáveis por suas ações e decisões. Taleb acredita que essa ideia pode ajudar a prevenir muitos dos problemas que enfrentamos hoje em dia, como a corrupção e a incompetência. Ele destaca a importância de tomar decisões com base em interesses próprios e argumenta que as instituições também devem ter skin in the game para serem responsáveis por suas próprias decisões. No geral, Taleb enfatiza a importância da responsabilidade individual e da ética para criar um sistema mais justo e confiável. No capítulo 15, Taleb discute a importância de reconhecer e abraçar a incerteza e a aleatoriedade em nossas vidas. Ele argumenta que muitos dos nossos problemas vêm de nossa crença na previsibilidade e controle absoluto das situações, quando na verdade, vivemos em um mundo cheio de imprevistos e incertezas. O autor começa o capítulo destacando a diferença entre os sistemas que são previsíveis e aqueles que são aleatórios. Ele argumenta que a maioria dos sistemas que encontramos na vida são aleatórios, incluindo o clima, a economia e os mercados financeiros. Embora possamos ter alguma compreensão desses sistemas, eles são sempre suscetíveis a mudanças imprevistas e eventos aleatórios. Taleb argumenta que devemos parar de tentar prever e controlar esses sistemas, e em vez disso, nos concentrar em tornar-nos mais resilientes às mudanças e incertezas. Ele acredita que a incerteza é uma parte natural e inevitável da vida e que devemos aprender a abraçá-la em vez de temê-la. O autor também discute o conceito de caos controlado, onde as pessoas usam a aleatoriedade e a incerteza para alcançar seus objetivos. Ele cita exemplos de pessoas bem-sucedidas que abraçaram a aleatoriedade e a incerteza, como jogadores profissionais e investidores de risco. Essas pessoas entendem que, embora não possam controlar completamente os resultados, podem tomar medidas para aumentar suas chances de sucesso. Taleb também aborda a questão da fragilidade, argumentando que muitos dos nossos sistemas são altamente frágeis porque são projetados para serem eficientes e previsíveis. Ele acredita que a fragilidade pode ser reduzida através da introdução de elementos aleatórios imprevisíveis nos sistemas, tornando-os mais resistentes a mudanças imprevistas. O autor também discute a importância de experimentar e testar ideias para aprender com elas. Ele argumenta que devemos abraçar a incerteza e a aleatoriedade para testar nossas ideias e descobrir o que funciona e o que não funciona. Taleb destaca que muitas das maiores inovações e descobertas foram feitas através da tentativa e erro. No final do capítulo, Taleb discute o conceito de antifragilidade, que é a capacidade de um sistema não apenas de resistir a mudanças imprevistos, mas de realmente prosperar com eles. Ele argumenta que, ao abraçar a incerteza e a aleatoriedade, podemos nos tornar mais antifrágeis, e, portanto, mais adaptáveis e resilientes às mudanças. Em resumo, o capítulo 15 de Antifrágil destaca a importância de abraçar a incerteza e a aleatoriedade em nossas vidas e sistemas. Taleb argumenta que muitos dos nossos problemas vêm de nossa crença na previsibilidade e controle absoluto das situações, quando na verdade, vivemos em um mundo cheio de imprevistos e incertezas. Ele enfatiza a importância de nos tornarmos mais antifrágeis, aprendendo a lidar com a incerteza e a aleatoriedade e nos adaptando às mudanças imprevistas. Taleb destaca a importância de experimentar e testar ideias para aprender com elas e reduzir a fragilidade dos sistemas. Além disso, o autor defende a importância de reconhecer nossas limitações e aceitar que nunca teremos controle completo sobre as situações que enfrentamos. Ele argumenta que a incerteza é uma parte natural e inevitável da vida e que devemos aprender a lidar com ela em vez de tentar evitá-la. Taleb também discute a importância de diversificar nossas atividades e investimentos para reduzir a exposição a riscos e incertezas. Ele enfatiza que a diversificação é uma forma de reduzir a fragilidade e tornar-se mais antifrágil. Por fim, Taleb argumenta que a incerteza pode ser uma fonte de criatividade e inovação,
pois nos obriga a pensar de forma mais criativa e adaptável. Ele destaca a importância de aprender com nossos erros e fracassos para melhorar nossas habilidades e tornar-nos mais antifrágeis. Em resumo, o capítulo 15 de Antifrágil destaca a importância de abraçar a incerteza e a aleatoriedade em nossas vidas e sistemas, em vez de tentar prever e controlar tudo. Taleb argumenta que a incerteza é uma parte natural e inevitável da vida e que devemos aprender a lidar com ela em vez de temê-la. Ele enfatiza a importância de nos tornarmos mais antifrágeis, aprendendo a lidar com a incerteza e a aleatoriedade e nos adaptando às mudanças imprevistas. Além disso, Taleb destaca a importância de experimentar e testar ideias para aprender com elas e reduzir a fragilidade dos sistemas. Ele argumenta que a incerteza pode ser uma fonte de criatividade e inovação e destaca a importância de aprender com nossos erros e fracassos para melhorar nossas habilidades e nos tornarmos mais antifrágeis. O capítulo 16 discute a natureza do bem-estar social e como os sistemas de seguridade social podem na verdade aumentar a fragilidade das sociedades. O autor começa explicando a diferença entre resiliência e antifragilidade. Resiliência é a capacidade de se recuperar de um choque ou desafio, enquanto a antifragilidade é a capacidade de se beneficiar de um choque ou desafio. Taleb argumenta que a maioria dos sistemas sociais é projetada com o objetivo de torná-los mais resilientes, mas isso pode na verdade torná-los mais frágeis a longo prazo. Em particular, Taleb critica os sistemas de seguridade social, que foram projetados para fornecer segurança financeira aos cidadãos em caso de doença, invalidez ou aposentadoria. No entanto, ele argumenta que esses sistemas podem criar uma cultura de dependência do governo e incentivar a complacência e a falta de responsabilidade pessoal. Taleb sugere que, em vez de confiar em sistemas de seguridade social, as pessoas deveriam assumir mais responsabilidade pessoal por sua saúde e bem-estar financeiro. Isso inclui cuidar de sua saúde através de uma dieta saudável e exercícios regulares, bem como investir em suas finanças pessoais para garantir a segurança financeira a longo prazo. Ele argumenta que, ao assumir mais responsabilidade pessoal, as pessoas se tornam mais antifrágeis e menos dependentes de sistemas sociais que podem falhar no futuro. Ele compara essa abordagem com a ideia de pele no jogo, que enfatiza a importância de assumir riscos e ter responsabilidade pessoal por nossas decisões. Taleb também critica a forma como os sistemas de seguridade social são financiados, muitas vezes através de impostos e dívida pública. Ele argumenta que isso cria uma cultura de responsabilidade fiscal, onde o governo gasta dinheiro que não tem em programas sociais insustentáveis. Em vez disso, Taleb sugere que os governos devem se concentrar em reduzir a dívida pública e equilibrar os orçamentos, em vez de criar programas sociais que podem se tornar insustentáveis a longo prazo. Em resumo, o capítulo 16 de Antifrágil destaca as falhas dos sistemas de seguridade social e argumenta que esses sistemas podem na verdade aumentar a fragilidade das sociedades, ao invés de torná-las mais resilientes. Taleb sugere que as pessoas devem assumir mais responsabilidade pessoal por sua saúde e bem-estar financeiro, em vez de depender de sistemas sociais que podem falhar no futuro. Ele argumenta que, ao assumir mais responsabilidade pessoal, as pessoas se tornam mais antifrágeis e menos dependentes de sistemas sociais insustentáveis. Taleb também critica a forma como os sistemas de seguridade social são financiados, argumentando que isso cria uma cultura de responsabilidade fiscal. Em vez disso, ele sugere que os governos devem se concentrar em equilibrar os orçamentos e reduzir a dívida pública, em vez de criar programas sociais insustentáveis. Taleb conclui o capítulo enfatizando a importância da antifragilidade e da responsabilidade pessoal na construção de sociedades resilientes. Ele argumenta que as sociedades antifrágeis são aquelas que podem se adaptar e prosperar em face de desafios e incertezas, e que isso só pode ser alcançado através da responsabilidade pessoal e da tomada de riscos. Em resumo, o capítulo 16 de Antifrágil é uma crítica aos sistemas de seguridade social e argumenta que eles podem aumentar a fragilidade das sociedades ao invés de torná-las mais resilientes. Taleb sugere que as pessoas devem assumir mais responsabilidade pessoal por sua saúde e bem-estar financeiro, e que os governos devem se concentrar em reduzir a dívida pública e equilibrar os orçamentos,
Ele enfatiza a importância da antifragilidade e da responsabilidade pessoal na construção de sociedades resilientes. O capítulo 17 do discute a importância da exibição e do espetáculo na vida humana. Taleb argumenta que a exibição é uma parte fundamental da vida, pois ajuda a criar uma sensação de entusiasmo e excitação. Ele acredita que muitas pessoas evitam a exibição por medo de fracassar ou de serem julgadas, mas isso pode limitar suas vidas e impedir o crescimento pessoal. Taleb usa o exemplo de artistas, atletas e músicos para ilustrar como a exibição pode levar ao sucesso e ao reconhecimento. Ele argumenta que, embora a exibição possa ser intimidante e desconfortável, ela pode ajudar as pessoas a superar seus medos e alcançar grandes feitos. Ele acredita que a exibição pode ser vista como uma forma de antifragilidade, pois ajuda as pessoas a se tornarem mais fortes e resistentes a situações desafiadoras. No entanto, Taleb adverte que a exibição também pode ter seus perigos. Ele argumenta que muitas vezes as pessoas se envolvem em exibições falsas, buscando fama e reconhecimento por meios enganosos ou insustentáveis. Ele acredita que isso pode levar à fragilidade, pois as pessoas se tornam dependentes da atenção e do reconhecimento dos outros, em vez de confiarem em si mesmas. Taleb também discute a relação entre a exibição e a ética, argumentando que as pessoas devem ser cuidadosas ao exibir suas realizações. Ele acredita que a exibição excessiva pode levar à arrogância e à falta de respeito pelos outros. Em vez disso, ele sugere que as pessoas devem ser humildes em suas exibições, reconhecendo a contribuição dos outros e demonstrando gratidão. Por fim, Taleb destaca a importância da exibição na criação de uma vida significativa e emocionante. Ele argumenta que a exibição pode levar as pessoas a descobrir suas paixões e interesses, e ajudá-las a superar seus medos e limitações. Ele acredita que a vida deve ser vista como uma exibição estática, cheia de aventura, excitação e desafios. Em resumo, o capítulo 17 de Antifrágil discute a importância da exibição na vida humana. Taleb argumenta que a exibição pode levar ao sucesso e ao crescimento pessoal, mas também pode levar à fragilidade se for baseada em meios enganosos ou insustentáveis. Ele enfatiza a importância da ética e da humildade na exibição e destaca a importância da exibição na criação de uma vida significativa e emocionante. No capítulo 18, Taleb explora a ideia de que o erro pode ser benéfico e até mesmo virtuoso. Ele argumenta que muitas vezes as pessoas evitam o erro por medo de parecerem incompetentes ou por medo de sofrer consequências negativas, mas isso pode limitar o crescimento e a aprendizagem pessoal. Taleb discute como o medo do erro pode levar a comportamentos fragilizantes, como a busca pela perfeição ou o apego excessivo ao status quo. Ele argumenta que isso pode impedir a inovação e a evolução, pois as pessoas têm medo de experimentar e correr riscos. Por outro lado, Taleb sugere que a exposição a pequenos erros pode ajudar as pessoas a se tornarem mais resistentes e capazes de lidar com grandes desafios. Taleb também discute a ideia de que o erro pode ser uma fonte de conhecimento e sabedoria. Ele argumenta que o erro é uma parte natural do processo de aprendizagem e que pode levar a descobertas e insights importantes. Ele usa exemplos de invenções que surgiram por acaso, como a penicilina e o micro-ondas, para ilustrar como o erro pode levar a descobertas e inovações. Além disso, Taleb discute como o erro pode ser útil em sistemas complexos, como a economia e a política. Ele argumenta que sistemas complexos são imprevisíveis e que o erro pode levar a adaptações e ajustes necessários. Ele sugere que é importante permitir que os erros ocorram e corrigi-los rapidamente, em vez de tentar controlar e prever tudo. Taleb também discute a relação entre o erro e a ética. Ele argumenta que é importante ser honesto sobre os erros e assumir a responsabilidade por eles. Ele sugere que a honestidade e a transparência são fundamentais para evitar erros maiores e para construir relações baseadas na confiança. Por fim, Taleb enfatiza que o erro é uma parte natural da vida e que as pessoas devem abraçá-lo e aprender com ele. Ele argumenta que o erro pode ser virtuoso se for usado para aprender e crescer, em vez de ser evitado por medo. Ele sugere que a virtude antifrágil do erro é ser capaz de aprender e crescer com ele.
Em resumo, o capítulo 18 de Antifrágil discute a importância do erro na vida e nos sistemas complexos. Taleb argumenta que o erro pode ser uma fonte de aprendizagem e inovação, mas que muitas vezes as pessoas o evitam por medo. Ele enfatiza a importância da honestidade e da transparência na relação com o erro e sugere que as pessoas devem abraçá-lo e usá-lo para crescer e aprender. No capítulo 19 explora a ideia da identidade e da mudança. Ele usa a história do navio de Teseu para ilustrar como as coisas podem mudar e ainda manter sua identidade. A história do navio de Teseu é sobre um navio que é reconstruído ao longo do tempo, com diferentes peças sendo substituídas. A pergunta que Taleb faz é: e o navio que sobreviveu é o mesmo que foi originalmente construído por Teseu? Ele argumenta que a resposta depende da definição de identidade e que a identidade pode ser vista como algo que muda ao longo do tempo. Taleb usa essa história para explorar a ideia de que a mudança é inevitável e que as coisas podem evoluir e ainda manter sua essência. Ele argumenta que a identidade é algo que muda e que a mudança pode ser uma fonte de crescimento e adaptação. Ele também discute a ideia de que a mudança pode ser antifrágil, ou seja, pode se tornar mais forte e resistente com a mudança. Ele sugere que a mudança pode ser uma fonte de aprendizagem e que é importante abraçá-la e aprender com ela. Além disso, Taleb discute a ideia de que a identidade pode ser vista como um processo em vez de uma coisa estática. Ele argumenta que a identidade pode ser vista como um fluxo contínuo de mudança e evolução, e que a ideia de que algo tem uma identidade fixa e imutável é ilusória. Taleb também discute a ideia de que a mudança pode ser ameaçadora para aqueles que têm uma identidade frágil. Ele sugere que as pessoas podem se agarrar a uma identidade fixa e imutável por medo da mudança, mas que isso pode ser limitante e fragilizante. Por fim, Taleb enfatiza a importância de abraçar a mudança e aprender com ela. Ele sugere que a mudança pode ser uma fonte de crescimento e evolução, e que as pessoas devem se tornar antifrágeis em relação à mudança, em vez de evitá-la. Em resumo, o capítulo 19 de Antifrágil discute a ideia da identidade e da mudança. Taleb argumenta que a identidade é algo que muda ao longo do tempo e que a mudança pode ser uma fonte de crescimento e evolução. Ele enfatiza a importância de abraçar a mudança e aprender com ela, e sugere que as pessoas devem se tornar antifrágeis em relação à mudança. No capítulo 20 o autor se refere à ideia de que é possível se beneficiar mais com a eliminação de coisas negativas do que com a adição de coisas positivas. Taleb argumenta que a sociedade moderna tem uma tendência a adicionar coisas e soluções para resolver problemas, em vez de se concentrar na eliminação de coisas que causam problemas. Ele sugere que, muitas vezes, a adição de soluções pode ter efeitos colaterais negativos e levar a mais problemas, enquanto a eliminação de coisas negativas pode ser mais eficaz e levar a um resultado melhor. Ele aplica essa ideia a vários campos, incluindo medicina, finanças e governo. Na medicina, Taleb argumenta que é mais importante evitar doenças do que buscar soluções para curá-las. Ele sugere que a prevenção e a eliminação de fatores de risco podem ser mais eficazes do que a adição de medicamentos para tratar doenças. Na finança, Taleb argumenta que é mais importante evitar perdas do que buscar ganhos. Ele sugere que a eliminação de riscos pode ser mais eficaz do que a adição de investimentos arriscados para obter maiores retornos. No governo, Taleb argumenta que é mais importante remover regulamentações desnecessárias do que adicionar novas leis. Ele sugere que muitas vezes as regulamentações podem levar a efeitos colaterais negativos e que a eliminação de regulamentações desnecessárias pode ser mais eficaz para melhorar a economia e a sociedade. Taleb também discute a ideia de que a via negativa pode ser aplicada a nível pessoal. Ele sugere que as pessoas podem se beneficiar eliminando coisas negativas de suas vidas, como estresse, má alimentação e comportamentos de risco, em vez de apenas buscar coisas positivas, como sucesso e felicidade. Além disso, Taleb argumenta que a via negativa pode ser vista como uma forma de antifragilidade, pois a eliminação de coisas negativas pode tornar uma pessoa ou sistema mais resistente e adaptável a mudanças.
Em resumo, o capítulo 20 de Antifrágil discute a ideia de via negativa e como a eliminação de coisas negativas pode ser mais eficaz do que a adição de coisas positivas. Taleb argumenta que essa ideia pode ser aplicada a vários campos, incluindo medicina, finanças e governo, bem como a nível pessoal. Ele sugere que a via negativa pode ser uma forma de antifragilidade, tornando um sistema ou pessoa mais resistente e adaptável a mudanças. O capítulo 21 Taleb começa o capítulo explicando que a previsão é algo muito difícil de se fazer, especialmente em sistemas complexos. Ele argumenta que muitas vezes as pessoas tentam fazer previsões com base em modelos lineares e simplistas, mas a realidade é muito mais complexa e caótica do que esses modelos podem representar. Taleb defende que, ao tentar prever o futuro, as pessoas geralmente falham em levar em conta eventos imprevistos e improváveis que podem ter um grande impacto. O autor argumenta que, em vez de tentar prever o futuro, é melhor criar sistemas que sejam antifrágeis, ou seja, que se beneficiem com o caos e a incerteza. Ele argumenta que os sistemas antifrágeis são aqueles que podem lidar com a imprevisibilidade e o erro de previsão, porque eles são capazes de se adaptar e aprender com as mudanças e os erros. Taleb usa o exemplo do sistema financeiro para ilustrar sua ideia. Ele argumenta que muitos economistas e especialistas em finanças tentam fazer previsões precisas sobre o mercado, mas as crises financeiras são muitas vezes imprevisíveis e improváveis. Ele argumenta que o sistema financeiro é muito frágil porque é altamente interconectado e dependente de modelos matemáticos simplistas que não podem representar a realidade complexa do mercado. Por isso, o sistema financeiro é muito vulnerável a choques imprevistos. No entanto, Taleb argumenta que é possível criar sistemas financeiros que sejam antifrágeis. Ele sugere que, em vez de tentar prever o mercado, os reguladores financeiros devem se concentrar em criar sistemas que possam lidar com as crises e os choques de forma eficaz. Isso pode incluir a implementação de mecanismos de freio de emergência, a criação de reservas de capital para enfrentar as crises, a separação dos bancos comerciais dos bancos de investimento, entre outras medidas. Taleb também discute a ideia de que o erro de previsão é uma fonte importante de inovação e progresso. Ele argumenta que as previsões incorretas podem levar a novas descobertas e ideias, porque nos forçam a reconsiderar nossas suposições e a questionar as verdades estabelecidas. Ele sugere que é importante não se concentrar muito nas previsões precisas, mas sim no processo de tentativa e erro que leva ao progresso. Por fim, Taleb argumenta que a antifragilidade é uma propriedade essencial para a sobrevivência e o sucesso em um mundo complexo e incerto. Ele sugere que as pessoas devem aprender a abraçar a incerteza e a mudança, em vez de tentar controlá-las. Ao final do capítulo, Taleb enfatiza a importância de nos preocuparmos com as consequências de nossas ações a longo prazo, em vez de apenas buscar soluções rápidas e imediatistas para problemas que, muitas vezes, são complexos e multifacetados. Ele afirma que a maioria das decisões que tomamos hoje terá um impacto no futuro, seja positivo ou negativo, e que precisamos ser conscientes dessas implicações antes de agir. Em resumo, o capítulo 21 de Antifrágil aborda a importância de pensarmos a longo prazo e de reconhecermos a complexidade e incerteza do mundo em que vivemos. Taleb argumenta que, ao nos tornarmos mais conscientes desses fatores e ao nos concentrarmos em construir sistemas antifrágeis e adaptáveis, podemos lidar melhor com os desafios que a vida nos apresenta e nos tornarmos mais resistentes às mudanças e imprevistos que inevitavelmente surgem em nossas vidas. O capítulo 22 Taleb argumenta que, em um mundo em que a maioria das pessoas busca constantemente mais e mais, a moderação pode ser vista como uma virtude negligenciada e subestimada. Ele explica que, em muitas áreas da vida, a moderação pode ser a chave para alcançar a antifragilidade. Em vez de se concentrar em maximizar um determinado resultado, como o lucro ou o prazer, podemos buscar o equilíbrio e a resiliência em nossas ações e escolhas. Taleb discute como a moderação pode ser aplicada em diferentes áreas da vida, desde a alimentação até as finanças pessoais e os relacionamentos. Ele argumenta que a moderação nos ajuda a evitar excessos e a construir sistemas mais antifrágeis e adaptáveis. Além disso,
Taleb discute a importância da humildade em nossas vidas. Ele afirma que, em um mundo complexo e incerto, é fácil se sentir confiante demais em nossas próprias habilidades e conhecimentos, o que pode levar a erros e fracassos. Em vez disso, ele sugere que devemos cultivar a humildade e reconhecer nossas limitações, mantendo sempre uma mente aberta para aprender e crescer. Taleb também aborda a questão da ética em nossas vidas, argumentando que a antifragilidade requer um forte senso de ética e integridade pessoal. Ele sugere que a ética pode ser vista como um sistema de defesa contra a fragilidade, nos ajudando a manter a integridade em tempos de incerteza e desafios. No restante do capítulo, Taleb aborda uma série de outros tópicos relacionados à antifragilidade e à vida em geral. Ele discute a importância da diversidade e da variabilidade em nossas vidas, argumentando que esses fatores nos ajudam a construir sistemas mais adaptáveis e resistentes. Ele também discute a ideia de minorias robustas, ou grupos minoritários que são particularmente resistentes e adaptáveis a mudanças e incertezas. Taleb argumenta que esses grupos são essenciais para a antifragilidade em sociedades e organizações, e que devemos valorizá-los e protegê-los. Por fim, Taleb enfatiza a importância de viver no momento presente e de encontrar alegria e significado em nossas vidas. Ele argumenta que a antifragilidade não é apenas sobre sobreviver aos desafios, mas também sobre encontrar a felicidade e o propósito em nossas vidas. Em resumo, o capítulo 22 de Antifrágil aborda a importância da moderação, da humildade e da ética em nossas vidas, bem como a importância da diversidade e da variabilidade para construir sistemas antifrágeis. Taleb também discute a ideia de minorias robustas e enfatiza a importância de viver no momento presente e encontrar alegria e significado em nossas vidas. No capítulo 23 apresenta uma série de reflexões finais sobre o conceito de antifragilidade e sua aplicação em diversas áreas da vida. Taleb inicia o capítulo afirmando que a busca pela antifragilidade é uma forma de sobrevivência, e que os sistemas antifrágeis são aqueles que prosperam em um mundo incerto e imprevisível. Ele argumenta que a fragilidade é algo que deve ser evitado, pois os sistemas frágeis são vulneráveis a choques e perturbações, o que pode levar a consequências graves. Em seguida, Taleb discute o conceito de ruído e sua relação com a antifragilidade. Ele afirma que o ruído é uma parte inevitável do mundo e que, em vez de tentar eliminá-lo completamente, devemos aprender a lidar com ele de forma a aproveitá-lo para nossa vantagem. Ele argumenta que os sistemas antifrágeis são aqueles que conseguem se adaptar e até mesmo se beneficiar do ruído, enquanto os sistemas frágeis são aqueles que são prejudicados por ele. Taleb também aborda a questão da ética em um mundo antifrágil. Ele argumenta que a ética deve ser baseada na resiliência e na capacidade de se adaptar a choques e perturbações, em vez de ser baseada em princípios fixos e inflexíveis. Ele afirma que, em um mundo antifrágil, a ética deve ser uma questão de sobrevivência e adaptação, e não uma questão de dogma. Outro ponto importante discutido por Taleb é a questão do poder e da fragilidade. Ele argumenta que o poder é uma fonte de fragilidade, pois aqueles que possuem poder são frequentemente incapazes de lidar com a incerteza e a imprevisibilidade do mundo. Ele afirma que os sistemas antifrágeis são aqueles que conseguem lidar com a incerteza e a imprevisibilidade sem depender do poder ou da autoridade. Por fim, Taleb discute a importância da descentralização e da diversidade em um mundo antifrágil. Ele argumenta que os sistemas antifrágeis são aqueles que possuem uma grande diversidade de elementos e que são organizados de forma descentralizada. Ele afirma que a diversidade e a descentralização são importantes porque permitem que os sistemas se adaptem e evoluam de forma mais eficiente em resposta a perturbações e choques. Em resumo, o capítulo 23 de Antifrágil apresenta uma série de reflexões finais sobre o conceito de antifragilidade e sua aplicação em diversas áreas da vida. Taleb destaca a importância de lidar com o ruído, basear a ética na resiliência, evitar o poder e a fragilidade, e promover a descentralização e a diversidade como formas de criar sistemas antifrágeis que possam prosperar em um mundo incerto e imprevisível. No capítulo 24 fala sobre a ideia de que a vida é uma coleção de experiências aleatórias, onde as coisas mudam constantemente e o desconhecido é sempre presente.
Ele enfatiza que essa aleatoriedade é o que torna a vida interessante como, muitas vezes, a incerteza pode ser vista como algo negativo, mas, na verdade, é uma fonte de força. Taleb começa explicando que a vida é cheia de surpresas e que a imprevisibilidade é algo que devemos abraçar. Ele cita um exemplo de uma pessoa que ganhou na loteria, mas acabou arruinando sua vida porque não estava preparada para lidar com o sucesso inesperado. Por outro lado, Taleb menciona o caso de alguém que foi demitido do trabalho e acabou encontrando uma nova paixão na vida, graças a essa mudança inesperada. O autor argumenta que a incerteza é uma fonte de riqueza e que precisamos aprender a abraçá-la. Ele enfatiza que, embora possamos tentar prever o futuro, nunca podemos ter certeza do que vai acontecer e é por isso que precisamos ser capazes de nos adaptar às mudanças. Ele usa o exemplo das empresas que tentam prever o mercado, mas muitas vezes falham porque não conseguem se adaptar rapidamente o suficiente às mudanças no ambiente. Taleb também discute a ideia de que precisamos ser resistentes ao choque e ser capazes de nos recuperar rapidamente de eventos inesperados. Ele chama isso de antifragilidade e explica que essa capacidade de se beneficiar do estresse é o que nos permite crescer e evoluir. O autor aborda ainda a importância da diversidade e da redundância em sistemas complexos. Ele argumenta que a redundância é importante porque ajuda a proteger contra falhas em um único ponto de falha. Além disso, a diversidade é importante porque nos permite explorar diferentes opções e abordagens e nos torna mais resilientes. Por fim, Taleb discute a importância de skin in the game, ou pele em jogo. Ele explica que isso significa que devemos estar dispostos a assumir riscos e ter algo a perder. Ele argumenta que muitos especialistas, como políticos e CEOs, tomam decisões sem ter qualquer consequência pessoal. Isso pode levar a mais decisões e comportamentos irresponsáveis. Em suma, o capítulo 24 de Antifrágil, Coisas que se beneficiam com o caos, enfatiza a importância da incerteza e da adaptação na vida. Taleb argumenta que, embora possamos tentar prever o futuro, nunca podemos ter certeza do que vai acontecer e é por isso que precisamos ser capazes de nos adaptar às mudanças. Ele também destaca a importância da redundância e da diversidade em sistemas complexos e a necessidade de assumir riscos pessoais. No capítulo 25 discute a importância do barulho para a vitalidade de uma cidade. Ele argumenta que, embora muitas pessoas associem o barulho a algo negativo, como estresse e poluição sonora, ele pode ser um sinal de vitalidade e resiliência. De acordo com Taleb, as cidades mais vibrantes do mundo são aquelas que têm ruas barulhentas e cheias de atividades. Taleb usa o exemplo de Manhattan para ilustrar seu ponto de vista. Ele argumenta que a cidade é um ótimo exemplo de como o barulho pode ser um sinal de vitalidade. Manhattan é barulhenta, caótica e cheia de pessoas e atividades, mas é também uma das cidades mais prósperas e dinâmicas do mundo. Taleb acredita que isso se deve em parte à sua natureza barulhenta e movimentada. Ele argumenta que o barulho pode ser visto como um sinal de atividade humana, e que a atividade humana é o que mantém as cidades vivas e vibrantes. Quando as ruas de uma cidade estão cheias de atividades e barulho, isso indica que as pessoas estão se movimentando, trabalhando, se divertindo e se conectando umas com as outras. Isso, por sua vez, cria um senso de comunidade e pertencimento que é essencial para a saúde de uma cidade. Taleb também discute o conceito de ruído branco, que é um tipo de som constante de baixo nível que pode ser encontrado em áreas urbanas densas. Ele argumenta que o ruído branco pode realmente ser benéfico para as pessoas que vivem em áreas urbanas, pois pode ajudar a mascarar outros tipos de ruído, como tráfego ou conversas de vizinhos. Além disso, o ruído branco pode ajudar a criar uma sensação de familiaridade e conforto em ambientes urbanos que podem, de outra forma, ser desconfortáveis e estranhos. No entanto, Taleb reconhece que nem todo tipo de barulho é benéfico. Ele reconhece que ruídos excessivamente altos e constantes, como tráfego pesado ou construção de edifícios, podem ter um efeito negativo na saúde e no bem-estar das pessoas. No entanto, ele argumenta que, em geral, o barulho é uma parte essencial da vida urbana e que os benefícios superam os custos. Por fim,
Taleb sugere que os governos e os planejadores urbanos devem ter cuidado ao tentar controlar o barulho em áreas urbanas. Ele argumenta que tentar eliminar o barulho pode ter efeitos negativos na vitalidade e resiliência de uma cidade, e pode até mesmo prejudicar a saúde e o bem-estar das pessoas que vivem lá. Em vez disso, ele sugere que os governos e os planejadores urbanos devem abraçar a natureza barulhenta e caótica das cidades, e trabalhar para criar ambientes que sejam seguros, saudáveis e acolhedores para todos os seus habitantes. No capítulo 26 aborda a importância da modéstia intelectual e da tolerância às incertezas na tomada de decisões. Segundo o autor, é preciso estar ciente das limitações do conhecimento humano e reconhecer que existem inúmeras variáveis desconhecidas que afetam qualquer sistema complexo, incluindo a economia e os mercados financeiros. Taleb critica a tendência de especialistas, acadêmicos e formadores de opinião em geral de fazer previsões precisas sobre eventos futuros, apesar da imprevisibilidade inerente a muitas situações. Ele argumenta que, muitas vezes, essas previsões são baseadas em modelos e teorias simplificados demais que ignoram muitas das complexidades do mundo real. Em vez disso, Taleb defende uma abordagem mais humilde e empírica, na qual as decisões são tomadas com base em evidências concretas e observações da realidade, em vez de em teorias e modelos abstratos. Ele afirma que é importante ter um entendimento geral das tendências e padrões do mercado, mas que, em última análise, é impossível prever o futuro com certeza absoluta. O autor também destaca a importância da diversificação na gestão do risco. Ele argumenta que é perigoso confiar em uma única estratégia ou investimento, pois isso pode levar a grandes perdas se as condições do mercado mudarem inesperadamente. Em vez disso, é importante ter uma carteira de investimentos diversificada que possa se adaptar a diferentes cenários. Taleb também aborda a importância do feedback na tomada de decisões. Ele argumenta que, para serem eficazes, as decisões devem ser iterativas e se adaptar com base nos resultados e no feedback do mundo real. Isso é especialmente importante em sistemas complexos, onde as interações entre diferentes partes podem ter efeitos imprevisíveis. Por fim, Taleb defende a ideia de que a incerteza e a variabilidade são inerentes à vida e devem ser aceitas e até mesmo abraçadas. Ele argumenta que tentar reduzir a incerteza a qualquer custo pode levar a comportamentos e políticas imprudentes e que, em vez disso, devemos aprender a lidar com a incerteza e a variabilidade de maneira eficaz. Em resumo, o capítulo 26 de Antifrágil destaca a importância da modéstia intelectual, da tolerância às incertezas e da diversificação na tomada de decisões. Taleb argumenta que é impossível prever o futuro com certeza absoluta e que as decisões devem ser tomadas com base em evidências empíricas e feedback do mundo real. Além disso, ele defende a ideia de que a incerteza e a variabilidade são inerentes à vida e devem ser aceitas e até mesmo abraçadas. O capítulo 27 trata do conceito de antifragilidade no contexto das crenças, opiniões e ideias. Taleb defende que, assim como os organismos biológicos e sistemas naturais, as ideias também podem ser antifrágeis, isto é, podem se beneficiar com a exposição ao estresse, à crítica e à discordância. Segundo Taleb, as ideias antifrágeis são aquelas que se fortalecem com o tempo, em contraste com as ideias frágeis, que se desfazem sob pressão. As ideias frágeis são aquelas que são construídas com base em teorias complexas, mas que desmoronam quando confrontadas com a realidade ou com evidências contrárias. Já as ideias antifrágeis são aquelas que são construídas sobre princípios simples, mas que se fortalecem com a experiência e o tempo. Taleb argumenta que as ideias antifrágeis não são apenas mais resistentes às críticas e à discordância, mas também são mais propensas a gerar insights e descobertas significativas. Ele cita exemplos de cientistas e filósofos que desenvolveram teorias antifrágeis, como Karl Popper, que defendeu a importância de testar teorias para descobrir suas falhas, e Friedrich Nietzsche, que enfatizou a importância do sofrimento e da luta para o desenvolvimento humano. No entanto, Taleb também alerta para os perigos da adesão cega a ideias e crenças, mesmo aquelas que são antifrágeis. Ele argumenta que a rigidez e a inflexibilidade podem levar à estagnação e ao fanatismo, impedindo o progresso e a inovação.
Por isso, ele defende a importância da moderação e da tolerância na busca pelo conhecimento e pela compreensão. Taleb também discute o papel das instituições na promoção da antifragilidade das ideias. Ele argumenta que as instituições devem ser construídas de forma a encorajar a livre troca de ideias e opiniões, permitindo a crítica e a discordância sem medo de retaliação. Além disso, ele defende a importância da diversidade e da heterogeneidade na promoção da antifragilidade, argumentando que a diversidade de opiniões e perspectivas pode levar a descobertas significativas e avanços na compreensão do mundo. No final do capítulo, Taleb destaca a importância da humildade e da abertura mental na busca pela antifragilidade das ideias. Ele argumenta que é importante reconhecer a própria ignorância e estar disposto a mudar de opinião com base em novas evidências e experiências. Ele afirma que essa abordagem pode levar a uma compreensão mais profunda do mundo e da realidade, permitindo-nos alcançar a verdadeira sabedoria. O livro foi publicado em 2012 e se tornou um best-seller internacional, sendo considerado uma das obras mais importantes e influentes da década. Em seus capítulos, Taleb explora a ideia de que existem coisas e sistemas que não apenas resistem a choques e perturbações, mas se beneficiam deles, tornando-se mais fortes, resilientes e adaptáveis. Ele chama essas coisas de antifrágeis e argumenta que a antifragilidade é uma qualidade fundamental para a sobrevivência e sucesso em um mundo incerto e imprevisível. Os resumos dos capítulos foram realizados com base na versão original do livro Antifragile e Things That Game from Disorder de 2012, que foi publicado pela Random House. Obrigado por ouvir esse resumo. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Continue aqui no canal e escolha um dos vídeos que está aparecendo na tela. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.